O silêncio no escritório era sufocante. Todos estavam olhando. Mariana segurava uma pasta com as mãos trêmulas. Do outro lado da mesa, Augusto Brandão, empresário conhecido por sua frieza, dono de uma empresa milionária no setor financeiro, batia os dedos na mesa de vidro. Você sabe o que fez? A voz dele era baixa, controlada, mas carregada de desprezo. Foi um erro de sistema, senhor. Eu tentei corrigir. Um erro de sistema que custou quase R$200 mil. O número ecoou. Os funcionários fingiam trabalhar, mas estavam atentos. Augusto era um homem extremamente rico, controlador, exigente, orgulhoso do próprio sucesso. Ele acreditava que dinheiro não tolerava falhas. Aqui não é lugar para amadores. Mariana engoliu seco. Eu trabalho aqui há 4 anos. Nunca houve problema. Ele a interrompeu. Até hoje. Pegou o contrato. Assinou sem hesitar. Você está demitida. A palavra caiu como uma sentença. Ela ficou pálida. Senhor, eu preciso desse emprego. Minha mãe está doente. Eu não posso... Não misture problemas pessoais com incompetência profissional. Alguns funcionários baixaram os olhos. Aquilo não era apenas demissão. Era humilhação pública. Mariana tentou manter a postura. O senhor nem verificou se o erro foi realmente meu. Ele se levantou. Eu não construí uma empresa milionária confiando em desculpas. Ela recolheu suas coisas sob olhares constrangidos. Augusto completou, frio. Considere isso um aprendizado. Ela saiu. Cabeça erguida, mas olhos marejados. E naquele instante Augusto sentiu algo estranho. Não culpa, mas irritação. Porque ela não implorou o suficiente. Naquela noite, ele recebeu uma ligação do banco. E o que descobriu sobre aquele erro faria o homem rico, acostumado a controlar tudo com dinheiro, sentir algo que jamais sentiu: vergonha. Se você já viu alguém ser humilhado injustamente no trabalho, já deixa o joinha agora para não esquecer, porque essa história vai virar de um jeito que você não imagina. Eram quase 22 horas quando o celular de Augusto tocou. Era o diretor do banco parceiro da empresa. Precisamos conversar sobre a movimentação de hoje. Augusto franziu o senho. Já resolvemos. Foi erro da minha funcionária. Do outro lado da linha, silêncio. Senhor Augusto, o erro não partiu do setor dela. Ele ficou imóvel. Como assim? Houve uma falha no servidor externo que redirecionou uma transferência automática. Não foi erro humano. O mundo pareceu ficar em câmera lenta. Está dizendo que não foi culpa da funcionária? Estamos enviando relatório técnico agora. A falha foi sistêmica. Inclusive, parte do valor já foi estornado. Augusto desligou devagar. Abriu o e-mail. Leu cada linha, cada detalhe técnico, cada confirmação. O erro não era dela. Não havia negligência. Não havia desatenção. Não havia incompetência. Ele respirou fundo. Mas algo o incomodava mais do que o prejuízo financeiro. A memória da cena. A voz dela dizendo: o senhor nem verificou se o erro foi realmente meu. Ele não verificou. Não quis verificar. Porque para ele era simples. Alguém precisava pagar. E era mais fácil demitir do que investigar. Ele sempre se orgulhou de ser um empresário rico que tomava decisões rápidas. Mas naquela noite percebeu que rapidez pode ser injustiça. O telefone tocou novamente. Era o gerente financeiro da empresa. Augusto, tem outra coisa. Ele fechou os olhos. O que foi agora? A transferência que deu problema estava vinculada a um fundo emergencial que a Mariana havia sugerido criar meses atrás. Ele abriu os olhos. Fundo emergencial. Sim, para casos de funcionários com familiares doentes que precisassem de apoio rápido. Ela defendia que a empresa deveria ter uma política interna de assistência via empréstimo, sem juros ou até ajuda via Pix em situações graves. O silêncio foi pesado. E eu aprovei isso. O senhor ignorou a proposta na época. Augusto sentiu o peso. Ela estava tentando proteger outras pessoas, e ele a tratou como descartável. A demissão não tinha sido apenas injusta, tinha sido cruel. Mas ainda havia algo que ele não sabia.
algo sobre Mariana que tornaria tudo ainda mais difícil de engolir. E quando descobrisse, o homem milionário que nunca se curvava iria literalmente cair de joelhos. Augusto não conseguiu dormir. A imagem de Mariana saindo do escritório não saía da cabeça. Mas foi no dia seguinte que algo mudou completamente o cenário. Ele entrou no prédio como sempre. Funcionários levantaram discretamente. Mas o clima estava diferente. Mais pesado. Mais distante. A secretária se aproximou, hesitante. Senhor, a Mariana passou aqui cedo. Ele sentiu o estômago apertar. Veio buscar algo? Veio deixar isso. Ela entregou um envelope. Simples, sem identificação. Augusto abriu. Dentro havia um relatório detalhado, assinado por Mariana. Era uma auditoria preventiva. Ela já havia identificado falhas possíveis no sistema meses antes. Havia enviado 3 alertas internos sugerindo correções técnicas, todos ignorados, inclusive por ele. Na última página havia uma anotação escrita à mão. Se algo der errado, pode haver prejuízo, mas não será culpa da equipe. Augusto sentiu a garganta secar. Ela tentou evitar exatamente o problema que aconteceu. Ele sentou devagar, mas havia algo ainda mais impactante dentro do envelope. Uma cópia de um pedido interno. Solicitação de adiantamento salarial. Motivo: tratamento médico da mãe. Valor solicitado: baixo. Tipo: empréstimo com desconto parcelado. Status: negado. Assinado por ele, sem justificativa. A memória voltou. Ele havia negado por política de contenção. Mas naquele mesmo mês, aprovou a compra de um novo carro executivo para si, pago à vista. Em silêncio, Augusto percebeu o contraste. Ele, um homem extremamente rico, que movimentava milhões em dinheiro, negou um pequeno auxílio que poderia ter ajudado alguém. E depois ainda a humilhou diante de todos. O telefone interno tocou. Era o RH. Senhor, há outra informação que talvez o senhor precise saber. O que é agora? A mãe da Mariana foi internada ontem à noite. Silêncio. Estado grave. O coração dele bateu mais forte. Ela mencionou que perdeu o convênio empresarial após a demissão. A frase caiu como uma pancada. Ele não apenas a demitiu, ele cortou o acesso ao tratamento. Augusto sentiu algo que nunca sentia. Culpa. Não culpa estratégica, culpa real. Mas a próxima informação seria ainda mais difícil de suportar. Porque Mariana não estava apenas enfrentando um problema financeiro. Ela estava escondendo algo muito maior. Algo que ele jamais imaginaria. Augusto levantou-se abruptamente. Onde ela está? O RH informou o hospital. Sem avisar ninguém, ele saiu do escritório. Dirigiu em silêncio. Sem música, sem ligações. Só a própria consciência gritando. Ao chegar no hospital público, algo já o atingiu antes mesmo de entrar. A realidade que ele nunca via. Filas longas, pessoas esperando atendimento, olhares cansados. Ele sempre teve plano premium, quartos particulares, médicos exclusivos pagos com muito dinheiro. Ali era diferente. Perguntou por Mariana. Foi direcionado para um corredor simples. Ela estava sentada em uma cadeira de plástico, sozinha, com o olhar perdido, sem maquiagem, sem postura firme de escritório, apenas uma filha preocupada. Ela o viu. Se levantou devagar. O rosto mudou, não de raiva, mas de decepção. O que o senhor está fazendo aqui? Ele engoliu seco. Eu soube da sua mãe. Ela assentiu. Não precisa se preocupar. Já não sou mais sua funcionária. A frase doeu mais do que qualquer acusação. O erro não foi seu. Ela o encarou. Eu sei. O silêncio ficou pesado. Ele tentou falar. Eu recebi o relatório. Eu deveria ter investigado antes. Ela não respondeu. Ele continuou. Eu fui injusto. Mariana respirou fundo. Injusto é pouco. Ele sentiu o golpe. O senhor me humilhou na frente de todos. Nem me deu chance de explicar. Nem verificou. Nem ouviu. Cada palavra era merecida. Minha mãe precisava daquele convênio. Eu pedi um pequeno empréstimo. Não pedi favor. Não pedi caridade. Pedi prazo.
Ele lembrou do pedido negado. Eu sei, ela continuou. O senhor fala de meritocracia, de esforço, mas quando alguém precisa de ajuda, vira fraqueza. Augusto abaixou a cabeça. Pela primeira vez na vida, o homem milionário não tinha argumento. Ele sempre acreditou que ser rico era sinônimo de eficiência. Mas ali, diante daquela realidade, percebeu que eficiência sem empatia é frieza. Eu vim oferecer ajuda, ele disse finalmente. Ela fechou os olhos por um segundo. Eu não quero um pix para aliviar sua culpa. A frase foi direta. Eu quero respeito. Ele sentiu algo quebrar. Mas então o médico apareceu. Chamou Mariana. Estado da mãe. Crítico. Ela entrou correndo. Augusto ficou parado no corredor, sem saber o que fazer, sem saber como agir, sem saber se ainda havia tempo para consertar o que destruiu. Mas havia algo que ele ainda não sabia. E o médico revelaria algo que mudaria tudo. Algo que explicaria por que Mariana nunca contou a verdade no escritório. E quando ele descobrisse, a queda seria ainda maior. Augusto ficou no corredor por quase 1 hora. O som dos passos, das macas, das conversas baixas, tudo parecia distante. Quando o médico saiu da sala, Mariana estava ao lado dele, o rosto pálido, os olhos vermelhos. Ela precisa de uma cirurgia urgente, disse o médico. O SUS vai cobrir parte, mas há medicamentos específicos que não estão disponíveis aqui. Augusto se aproximou. Quanto? O médico respondeu o valor. Para Augusto, era quase insignificante. Para Mariana, era impossível. O médico continuou. Também há uma fila longa para transferência, talvez semanas. Mariana assentiu em silêncio. O médico foi embora. Augusto virou-se para ela. Por que você não me contou que a situação estava tão grave? Ela demorou a responder. Porque eu sabia que o senhor veria isso como problema pessoal, não profissional. Ele sentiu o peso. Eu poderia ter ajudado. Ela riu baixo. Não era deboche, era cansaço. O senhor negou um simples empréstimo interno. Como eu poderia acreditar que ajudaria com algo maior? Silêncio. Mas então ela disse algo que fez o chão sumir sob os pés dele. Eu estava trabalhando dobrado nas últimas semanas. Por quê? Para compensar faltas futuras. Ele franziu o senho. Faltas. Ela respirou fundo. Eu estava sendo investigada por uma empresa concorrente. O coração dele acelerou. Investigada? Eles queriam me contratar. Ele ficou imóvel. Por quê? Ela o encarou. Porque fui eu quem desenvolveu o sistema de segurança que protege 40% das transações da sua empresa. O mundo pareceu desacelerar. O quê? O algoritmo que detecta falhas e previne prejuízos é meu. Augusto sentiu o sangue gelar. Ele sempre acreditou que o mérito era dele, que sua empresa milionária era fruto exclusivo da sua liderança. Mas a base tecnológica que evitou milhões em perdas foi criada por ela, a funcionária que ele humilhou. Por que nunca me contou isso? Ela respondeu firme. Porque eu nunca precisei que o senhor soubesse para fazer meu trabalho bem feito. O silêncio foi esmagador. Ele começou a ligar os pontos. A auditoria preventiva, os alertas ignorados, a falha recente. Ela não era um erro, era um pilar, e ele a descartou em minutos. Mas a frase final dela foi ainda mais devastadora. A empresa concorrente me ofereceu um salário 3 vezes maior. Ele sentiu o impacto. E você aceitou? Ela olhou para o chão. Eu ia recusar. O coração dele apertou-lhe. Por quê? Ela respondeu baixo. Porque eu acreditava que aqui era meu lugar. A culpa agora era completa. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre confiança. Mas havia algo ainda mais inesperado que ele estava prestes a descobrir, porque a proposta da concorrente não era apenas uma oferta de salário, era uma estratégia, e ele estava prestes a entender que, ao demiti-la, talvez tivesse entregado sua própria empresa nas mãos do inimigo. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. A informação não era apenas emocional, era estratégica. Qual empresa? Ele perguntou. Mariana hesitou, mas respondeu. Era a maior concorrente direta da empresa dele, a única capaz de disputar contratos internacionais de grande porte.
O estômago dele afundou. Eles sabiam que o sistema era seu? Ela assentiu. Eles monitoram o mercado. Sabiam que fui eu quem desenvolveu a arquitetura de proteção contra falhas. Queriam replicar o modelo. Augusto começou a enxergar o cenário completo. Se ela fosse contratada lá, a empresa concorrente teria acesso ao conhecimento central que sustentava sua estrutura de milhões. Não era apenas uma funcionária, era a mente por trás da segurança que protegia bilhões em movimentações de dinheiro. Ele sentiu algo que nunca sentia: medo empresarial. Você já compartilhou algo com eles? Ela respondeu firme: não. Nem código, nem estrutura, nem documentação. Não. Silêncio. Ele respirou fundo. Por que não? Ela olhou para ele com um misto de dor e dignidade. Porque eu não traio lugares onde investi minha inteligência, mesmo quando sou traída. A frase atravessou. Ele havia sido frio. Ela foi leal, mesmo após a humilhação pública. Ele começou a entender a dimensão do erro. Não era apenas injustiça moral, era incompetência de liderança. Um homem extremamente rico que não reconheceu o próprio talento dentro da equipe. Mas então, o celular dele vibrou. Era o diretor financeiro. Augusto, precisamos falar urgente. O que aconteceu? Recebemos notificação de que a concorrente está prestes a anunciar um novo sistema de proteção digital, muito parecido com o nosso. O coração dele disparou. Como assim parecido? Arquitetura semelhante, estratégia idêntica. Augusto olhou para Mariana. Ela ficou pálida. Eu não passei nada, ela disse imediatamente. Ele acreditou. Pela primeira vez, acreditou nela sem questionar. Pode ser engenharia reversa, ela continuou. Eles podem ter analisado nosso sistema externamente. Se isso fosse verdade, a empresa dele poderia perder contratos milionários. Investidores poderiam retirar capital. A imagem de solidez poderia ruir. E tudo isso começou no momento em que ele decidiu demitir alguém sem investigar. A arrogância tinha custo. E o custo poderia ser maior do que qualquer empréstimo ou aporte emergencial via Pix poderia resolver. Augusto percebeu algo duro. Ele poderia perder milhões, mas isso ainda era pequeno comparado ao que quase perdeu de verdade. Respeito, lealdade, confiança. Mas havia algo ainda mais surpreendente. Mariana deu um passo à frente. Eu posso impedir isso. Ele a encarou. Como? Ela respirou fundo. Eu sei onde estão as vulnerabilidades que eles provavelmente copiaram. O jogo ainda não estava perdido, mas agora o homem milionário precisava fazer algo que nunca fez: pedir ajuda. Augusto olhou para Mariana como nunca havia olhado antes. Não como funcionária, não como subordinada, mas como alguém essencial. Você pode mesmo impedir? Ela assentiu. Se eles copiaram a estrutura superficial, copiaram também as falhas que eu deixei propositalmente como armadilha. Ele franziu a testa. Armadilha? Sim, sempre deixei camadas invisíveis. Se alguém tentasse replicar o modelo sem conhecer a arquitetura completa, o sistema entraria em colapso em grande escala. Augusto sentiu um misto de admiração e choque. Ela pensava à frente. Sempre pensou, e ele nunca percebeu. Mas havia um problema. Você não trabalha mais comigo? Ela sustentou o olhar. Exatamente. Silêncio. O homem rico, acostumado a dar ordens, precisava fazer algo que feria o próprio ego. Pedir. Mariana. Ele respirou fundo. Eu errei. A palavra custou. Eu fui injusto. Fui precipitado. Fui arrogante. Ela não interrompeu. Ele continuou. Eu te humilhei na frente de todos. E não investiguei os fatos. A voz dele já não era de chefe. Era de alguém consciente. Eu preciso da sua ajuda. A frase finalmente saiu. Simples, sem autoridade, sem imposição. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Não era vingança que passava pela cabeça dela. Era avaliação. Se eu ajudar, não será por causa da herança da empresa, nem pelo salário. Ele assentiu. Eu sei. Será porque eu acredito no que construí ali.
e porque não quero que centenas de pessoas percam emprego por causa de uma disputa de ego. A frase foi direta. Ele sentiu o peso. Eu não quero que você volte por necessidade. Quero que volte por escolha. Ela respirou fundo. Minha mãe precisa da cirurgia. Ele imediatamente respondeu. Eu vou custear tudo. Ela levantou a mão. Não como favor. Não como pix para limpar sua consciência. Ele entendeu. Como então? Como política oficial da empresa, fundo de assistência real, transparente, para todos, não só para mim. Ele percebeu. Não era sobre dinheiro, era sobre cultura. Está certo, ele respondeu. Mas havia mais. E eu quero que o senhor anuncie publicamente que o erro foi seu. Silêncio. Ele sentiu o golpe no orgulho. Um homem milionário, reconhecido como líder forte, admitir falha diante de todos? Mas ele sabia. Se não fizesse, nada teria mudado. Eu farei. Mariana o encarou, buscando mentira. Não encontrou, mas antes que pudessem sair do hospital, o celular dela tocou. Era a empresa concorrente. Ela atendeu. O que ouviu fez seu rosto mudar. E fez Augusto perceber que o tempo estava contra eles. Mariana atendeu o telefone alguns passos afastada. Augusto observava tenso. Ela ouvia em silêncio, sem reagir, sem interromper. Quando desligou, o rosto estava sério. Eles anteciparam a proposta, disse ela. Quanto? Ela respondeu com naturalidade, mas o número ecoou como um golpe. Salário 4 vezes maior. Bônus de assinatura milionário, participação acionária, um pacote capaz de transformar qualquer profissional em sócio. E mais, ela continuou, eles sabem que eu fui demitida ontem. Disseram que foi um erro estratégico da sua parte. Augusto sentiu o peso da frase. Erro estratégico. Sim, foi. Eles querem que eu comece imediatamente. Silêncio. Ele poderia tentar cobrir a oferta com mais dinheiro, poderia oferecer um pix absurdo, poderia propor participação societária emergencial, mas ele sabia, se usasse apenas dinheiro, nada teria mudado. O que você respondeu? Ele perguntou, que preciso de algumas horas. O coração dele acelerou. A decisão dela poderia definir o futuro da empresa, mas também definiria algo maior, se ela acreditava na mudança dele. Mariana, ele disse com sinceridade rara, eu não vou competir com base em valor financeiro. Ela o encarou. Não, não. Se você decidir ir, eu vou entender. A frase foi genuína. Ele não implorou, não manipulou, não prometeu bônus mirabolantes. Mas se decidir ficar, eu quero reconstruir essa empresa com você. Não acima de você. Ela ficou em silêncio, porque aquela frase ele jamais teria dito antes. O homem extremamente rico, que acreditava que liderança era imposição, agora falava em parceria. Eu preciso de garantias, ela disse. Quais? Autonomia técnica, participação nas decisões estratégicas, fundo de assistência oficial e política interna clara contra humilhação e decisões precipitadas. Ele assentiu, sem hesitar. Está feito. Mas então o telefone dele vibrou. Era o diretor financeiro novamente. Augusto, o anúncio da concorrente acaba de sair. O sistema deles entrou no ar e já está apresentando falhas graves. Mariana e Augusto se entreolharam. A armadilha, a vulnerabilidade invisível. Se o sistema colapsasse publicamente, a empresa concorrente poderia sofrer prejuízo milionário, mas também poderia gerar investigação técnica, e se descobrissem que a estrutura base era semelhante demais à da empresa de Augusto, o escândalo seria gigantesco, e Mariana poderia ser envolvida, mesmo sem culpa. O jogo não era apenas financeiro, era reputacional. E agora Augusto precisava decidir, aproveitar o erro da concorrente para lucrar, ou agir com ética e evitar um desastre maior. O celular de Augusto continuava vibrando, investidores, diretores, mensagens chegando sem parar. O sistema deles está instável. Clientes já começaram a reclamar.
disse o diretor financeiro do outro lado da linha. Mariana fechou os olhos por um segundo. Se eles copiaram parte da arquitetura, o colapso pode escalar. Augusto sabia o que aquilo significava. Perda de contratos, prejuízos milionários, desconfiança no mercado. Era a oportunidade perfeita. Ele poderia assistir de camarote, ver a concorrente cair, recuperar mercado, aumentar faturamento, multiplicar dinheiro. Mas ele também sabia outra coisa. Se o sistema ruísse totalmente, milhares de usuários poderiam ser afetados. Transações bloqueadas, salários atrasados, empresas prejudicadas. O impacto não seria apenas corporativo, seria humano. Ele olhou para Mariana. Dá para avisá-los? Ela hesitou. Tecnicamente, sim. Posso apontar onde está a falha crítica. Ele respirou fundo. Essa decisão não seria pequena. Se você avisar, eles vão corrigir e ainda podem tentar assumir que foi mérito deles. Ela assentiu. Se não avisarmos, o mercado vai descobrir que o modelo veio daqui. Ele ficou em silêncio. Antigamente, ele teria escolhido o lucro, sem pensar duas vezes. Mas algo dentro dele já não funcionava da mesma forma. Vamos avisar, ele disse. Mariana o encarou surpresa. Mesmo podendo ganhar com isso, ele respondeu firme. Eu já perdi demais por causa de arrogância. Não vou ganhar dinheiro com o erro de alguém, sabendo que posso evitar. A frase saiu com convicção. O homem que antes demitia sem investigar, agora escolhia agir com ética, mesmo sem obrigação. Mariana pegou o celular. Ligou para o diretor técnico da concorrente. Explicou rapidamente a vulnerabilidade. Silêncio do outro lado. Depois, uma resposta seca. Obrigado. Desligaram, sem reconhecimento, sem agradecimento público. Augusto sorriu de leve. Está tudo bem. Ela olhou para ele. O senhor não vai usar isso contra eles? Não. Ela respirou fundo e, naquele instante, tomou a decisão. Eu fico. A frase foi simples, mas carregada de significado. Não era pelo salário, não era pelo cargo, era porque ela viu mudança real. Mas Augusto sabia que ainda precisava fazer algo, algo que doeria no orgulho, algo que mostraria que a transformação não era apenas privada, era pública, e isso significava enfrentar o próprio erro diante de todos. Na manhã seguinte, Augusto convocou todos os funcionários. Sala principal lotada. O clima era tenso. Alguns ainda comentavam a humilhação pública de Mariana. Outros temiam demissões. Augusto entrou diferente, sem postura rígida, sem olhar superior. Mariana estava ao fundo da sala. Ele pegou o microfone, respirou fundo. Ontem eu cometi um erro grave. O silêncio foi imediato. Ele nunca começava frases assim. Eu demiti uma profissional sem investigar os fatos. Fui precipitado. Fui injusto. Alguns funcionários se entreolharam. A falha no sistema não foi dela. Foi técnica. E eu deveria ter apurado antes de agir. Ele fez uma pausa. Mas o pior não foi o erro técnico. Foi a forma como eu conduzi a situação. Agora a sala estava completamente silenciosa. Eu humilhei alguém diante de vocês. Mariana sentiu os olhos marejarem. Ele continuou. Liderança não é sobre poder, não é sobre ser o homem rico que decide e todos obedecem. Não é sobre proteger o dinheiro a qualquer custo. Alguns funcionários abaixaram a cabeça emocionados. Liderança é responsabilidade. Ele virou-se na direção de Mariana e fez algo que ninguém jamais imaginou. Colocou o microfone na mesa, caminhou até ela e, diante de todos, ajoelhou-se. O choque percorreu a sala. O empresário milionário, conhecido por frieza e autoridade, estava de joelhos. Mariana, eu te peço desculpas. A voz dele falhou levemente. Eu fui arrogante, eu fui injusto e eu falhei como líder. O silêncio era pesado. Não havia teatralidade, não havia marketing, era real. Ela respirou fundo. Eu aceito suas desculpas. Ele levantou-se devagar, olhou para todos. A partir de hoje, nossa empresa terá uma política formal de assistência interna, fundo emergencial real, transparente.
seja por empréstimo, seja por apoio direto. Nenhum funcionário será descartado por um erro não investigado. A sala começou a aplaudir. Mas Augusto sabia. A transformação verdadeira não era o aplauso, era o que viria depois. E algo ainda estava prestes a acontecer, porque a empresa concorrente acabava de publicar uma nota oficial. E essa nota citava o nome de Mariana, e o impacto poderia ser ainda maior do que qualquer prejuízo financeiro. Minutos após a reunião, o celular de Augusto começou a vibrar novamente. Dessa vez, com notificações de imprensa. A concorrente havia publicado uma nota oficial. Falhas iniciais identificadas e corrigidas graças à colaboração ética de profissional do setor. Até aí, parecia neutro. Mas havia um trecho final. Ressaltamos que a arquitetura do sistema foi desenvolvida originalmente por nossa nova consultora convidada, Mariana Alves. O ar na sala ficou pesado. Mariana ficou imóvel. Consultora convidada? Augusto murmurou. Ela negou com a cabeça. Eu nunca aceitei nada. A nota era ambígua. Sugeria que ela estava vinculada à empresa concorrente. Mesmo sem contrato, mesmo sem acordo formal. Era uma jogada estratégica. Se o mercado acreditasse que Mariana havia colaborado com ambos os lados, poderia gerar suspeita, conflito de interesse, dúvida. O telefone tocou. Era um investidor. Augusto, precisamos esclarecer isso imediatamente. Parece que sua ex-funcionária já estava negociando com eles antes do problema técnico. A palavra ex-funcionária soou cruel. Ele respirou fundo. Ela não tem vínculo com eles. Então, por que estão usando o nome dela? Augusto desligou. Olhou para Mariana. Eles estão tentando te envolver para proteger a própria imagem. Ela sentiu o impacto. Isso pode prejudicar minha reputação profissional. E a empresa? Ele completou. A concorrente estava jogando pesado, transformando um ato ético em suspeita. Antigamente, Augusto responderia com agressividade. Processos, notas de ataque, exposição. Mas agora precisava agir diferente. Nós vamos responder com transparência, ele disse. Mariana o encarou. Como? Coletiva pública. Eu assumo novamente que o erro foi meu. Explico que você não tem vínculo com eles e que sua ajuda foi puramente técnica para evitar prejuízo no mercado. Ela respirou fundo. Isso pode gerar conflito jurídico. Pode, ele respondeu. Mas não vou permitir que você seja humilhada novamente por causa de disputa corporativa. A frase foi firme, sem hesitação. Mas ainda havia algo mais. O diretor jurídico entrou apressado na sala. Augusto, tem mais um detalhe. Ele mostrou o tablet. A concorrente havia registrado uma patente provisória sobre parte da arquitetura. Se aquilo prosperasse, poderiam acusar a empresa de Augusto de uso indevido. Uma guerra legal estava começando. E agora a decisão não era apenas moral. Era estratégica e financeira. Ele poderia perder milhões. Poderia precisar de grandes aportes de dinheiro. Poderia até recorrer a empréstimo bancário para cobrir custos jurídicos. Mas Augusto estava pronto para enfrentar, porque dessa vez não era apenas por lucro, era por justiça. No final da tarde, a coletiva estava montada. Imprensa, câmeras, repórteres atentos, Augusto e Mariana lado a lado. Ele segurava o microfone com firmeza, mas não com arrogância. Hoje eu estou aqui para esclarecer duas coisas, começou. Silêncio absoluto. Primeiro, o erro técnico ocorrido esta semana não foi causado pela senhora Mariana Alves. Olhares se voltaram para ela. Eu tomei uma decisão precipitada e a demiti sem investigar adequadamente. Os jornalistas anotavam freneticamente. Já pedi desculpas internamente, mas faço questão de pedir publicamente também. Ele virou-se levemente para ela. Mariana, mais uma vez, me desculpe. O peso da palavra ecoou. Segundo ponto, ele continuou. A senhora Mariana não possui qualquer vínculo com a empresa concorrente. A ajuda técnica oferecida foi um ato ético para evitar prejuízo sistêmico ao mercado. Um repórter levantou a mão.
Senhor Augusto, isso significa que a empresa de vocês abriu mão de uma vantagem competitiva? Ele respondeu firme. Sim, murmúrios na sala. Preferimos agir com responsabilidade do que lucrar sobre falhas alheias. Outro jornalista perguntou, isso não é ingenuidade empresarial? Ele manteve o olhar fixo. Não, é maturidade. Silêncio. Por muito tempo eu confundi ser um empresário rico com ser implacável. Confundi proteger o dinheiro com proteger o ego. E isso me levou a cometer uma humilhação injusta contra alguém que sempre foi leal. As palavras não eram ensaiadas, eram sentidas. Nossa empresa vai provar judicialmente que a arquitetura base foi desenvolvida internamente antes de qualquer tentativa de registro externo. Ele respirou fundo. Mas não vamos entrar em guerra de ataques públicos. Vamos responder com fatos. A coletiva terminou com um clima diferente, não de escândalo, mas de reconstrução. Horas depois, a repercussão começou. Manchetes. Empresário milionário assume erro e defende funcionária. Líder admite humilhação pública e muda postura. A narrativa estava virando, mas a batalha jurídica ainda não havia começado, e os advogados informaram algo preocupante. A concorrente estava preparando ação formal. Se avançassem, poderiam bloquear contratos, gerar prejuízos milionários e testar de verdade a resistência da nova postura de Augusto. Ele poderia voltar ao antigo modo agressivo ou manter a coerência. A decisão final ainda estava por vir. 2 dias depois da coletiva, a notificação judicial chegou. A concorrente alegava uso indevido de propriedade intelectual, pedido liminar para suspender contratos estratégicos. Se a liminar fosse aceita, a empresa de Augusto poderia perder milhões em poucos dias. O diretor financeiro entrou na sala visivelmente preocupado. Se isso avançar, vamos precisar de reforço de caixa, talvez um grande empréstimo bancário para cobrir contingências. Augusto ficou em silêncio. Ele sabia que tinha reservas pessoais, sabia que poderia injetar dinheiro próprio. Mas a questão não era apenas financeira, era reputacional. Mariana entrou na sala com alguns documentos. Tenho os registros originais do desenvolvimento. Data, logs, versões anteriores, assinatura digital. Ele olhou para ela. Isso é suficiente? É mais do que suficiente. Eles copiaram a arquitetura superficial, mas a base estrutural é nossa. Silêncio. Ele poderia usar isso para esmagar a concorrente, processar por plágio, exigir indenização milionária, recuperar mercado, transformar o erro em vantagem. O antigo Augusto teria feito exatamente isso, mas agora ele pensava diferente. E se propusermos acordo técnico? Ele perguntou. O jurídico franziu a testa. Acordo? Eles nos atacaram publicamente. Sim, mas uma guerra prolongada prejudica o setor inteiro. Mariana o observava atentamente. O senhor quer dividir tecnologia? Quero propor padronização conjunta, mercado mais seguro, concorrência justa. O jurídico parecia incrédulo. Isso pode diminuir margem de lucro. Augusto respondeu firme. Margem não é tudo. Ele lembrou da frase que um dia disse. Aqui não é lugar para amadores. Agora ele entendia que maturidade não é esmagar o outro. É saber quando não vale a pena destruir. Preparem a proposta. Ele decidiu. Mariana sentiu algo diferente. Ele não estava apenas defendendo ela. Estava mudando a cultura da empresa. Mas naquele mesmo instante, o celular dela tocou novamente. Era o diretor técnico da concorrente. Dessa vez, a voz era diferente, tensa. Precisamos conversar. Algo havia acontecido, algo grande, e poderia virar completamente o rumo da disputa. Mariana colocou o telefone no viva-voz. Augusto ouviu atentamente. Do outro lado, o diretor técnico da concorrente parecia exausto. Precisamos encerrar essa disputa antes que vire um desastre maior. Silêncio. O que aconteceu? Perguntou Augusto. A resposta veio direta. Nossa equipe interna descobriu que a arquitetura que usamos como base não foi desenvolvida integralmente aqui. Houve adaptação indevida de modelo externo.
Augusto e Mariana se entreolharam. Está dizendo que houve cópia interna? Mariana perguntou. Sim, parte da equipe fez engenharia reversa sem autorização formal. A diretoria não sabia da extensão. A situação estava ficando maior do que parecia. E a patente provisória? Augusto questionou. Vamos retirar o pedido. Silêncio. Em troca, queremos evitar exposição pública que possa derrubar ambas as empresas. Augusto respirou fundo. Ali estava a oportunidade perfeita de revanche. Ele poderia expor tudo, destruir a reputação deles, multiplicar contratos, aumentar sua posição como empresário, milionário, dominante. Mas ele lembrou da praça, do hospital, da reunião em que se ajoelhou. Lembrou da palavra que mais doeu, humilhação. Ele respondeu com firmeza. Nós não temos interesse em destruir ninguém, temos interesse em resolver. O diretor do outro lado pareceu aliviado. Então podemos anunciar cooperação técnica? Augusto olhou para Mariana. Ela assentiu levemente. Podemos, ele confirmou, mas com transparência. A ligação terminou. O jurídico ainda parecia desconfiado. O senhor tem certeza? Augusto respondeu. Tenho. Ele virou-se para Mariana. Você salvou essa empresa 2 vezes. Ela sorriu de leve. O senhor quase destruiu uma vez. Ele não negou. Mas algo ainda precisava ser feito. Algo que não envolvia contratos, nem processos, nem dinheiro. Ele precisava encerrar o ciclo completo, não apenas empresarial, mas humano. E isso aconteceria no mesmo lugar onde tudo começou. Uma semana depois, Augusto convocou novamente toda a equipe. Mas dessa vez, não era para a crise. Era para a mudança oficial. Mariana estava ao lado dele. Não atrás, não abaixo, ao lado. Ele pegou o microfone. Esta empresa nasceu da minha ambição. Cresceu com meu foco. Se tornou milionária com muito esforço. Fez uma pausa, mas quase foi destruída pelo meu ego. Silêncio. Eu sempre acreditei que ser um empresário rico era nunca errar, nunca recuar, nunca admitir fraqueza. Ele respirou fundo. Eu estava errado. Olhou para todos. Eu humilhei uma profissional exemplar por causa de um erro que nem era dela. Tomei decisão sem investigação. E quase perdi o que essa empresa tem de mais valioso. Pessoas. Mariana sentiu os olhos marejarem. A partir de hoje, anunciamos oficialmente o Fundo Interno de Assistência. Funcionários poderão solicitar apoio real, seja por empréstimo estruturado ou ajuda emergencial. Nenhuma situação será ignorada. A sala aplaudiu. Também anunciamos Mariana Alves como diretora de tecnologia e sócia estratégica da empresa. O impacto foi imediato. Não era promoção simbólica, era reconhecimento real. Ele virou-se para ela e disse algo que fechou o ciclo. Você me ensinou que proteger o dinheiro não significa proteger o que importa. Ela respondeu com serenidade. E o senhor me mostrou que é possível mudar, mas o momento mais forte veio depois. Augusto chamou a equipe mais próxima, aqueles que estavam presentes no dia da demissão. Eu quero que vocês lembrem daquela cena. Lembrem da humilhação, porque ela nunca mais pode acontecer aqui. Ele fez uma pausa final. Ser milionário é fácil quando se tem capital. Difícil é ser líder quando precisa admitir que falhou. Silêncio respeitoso. Naquela noite, ele voltou ao hospital. A cirurgia da mãe de Mariana foi realizada com apoio formal da nova política empresarial. Sem favor, sem pix oculto, sem culpa, com dignidade. Meses depois, a empresa não apenas se recuperou, cresceu, mas com cultura diferente, mais humana, mais forte. E quando um repórter perguntou em entrevista, o que fez o senhor mudar? Augusto respondeu, eu descobri que a maior pobreza não é falta de dinheiro, é falta de caráter. Se essa história te mostrou que ninguém merece ser humilhado por uma decisão apressada, se você acredita que liderança é responsabilidade, se inscreve agora no canal para não perder nenhuma história como essa. Aqui, cada narrativa carrega uma lição que pode transformar a forma como você enxerga poder, sucesso e humanidade.